é assim que eu vou contar. Mas para contar essa história, eu preciso voltar um pouco no tempo, para que a gente faça essa semana juntos, que tem um dia que eu vou contar um pouco dos milagres, outro dia, na semana que vem, cada um dos dias eu vou contar algo que aconteceu naquela semana mesmo, né? Por exemplo, na terça-feira Jesus teve a figueira que secou, na quarta-feira ele foi quando ele foi no templo. Então contando um pouco dessa Semana Santa, a gente acompanhando cada passo dele em Jerusalém, naquela semana ali antes da Sexta-feira Santa. Então, mas para contar a história daquele tempo, eu preciso voltar no tempo, para que a gente entenda um pouco esse povo tão interessante que é o povo ao qual Jesus faz parte, que é o povo judeu. E antes de começar a contar, é preciso também entender por que ele falava por parábolas e é assim. E nada melhor que uma história para explicar isso. Existia uma moça muito bonita que estava passando por Bagdá. Passando por Bagdá, ela passou à frente de um palácio que pertencia ao nobre sultão Harun al-Rashid. E ela quis conhecer as belezas que existiam dentro daquele palácio, que eram muitas. Então ela se veste somente com um tecido muito fino. E com esse tecido muito fino ela vai até a porta do palácio, bate na porta. E quando ela bate na porta, vem então um soldado, abre aquelas portas imensas do palácio do sultão Harun al-Rashid e diz: o que queres? Ela diz: eu quero conhecer as belezas deste castelo, deste palácio. Me disseram que dentro deste palácio existem belezas incríveis e eu quero conhecer. Avisarei o sultão. Como te chamas? Avise a ele que eu me chamo a verdade. Tá bom. Fechou as portas. Foi até o sultão. Chegando no sultão, ela fala assim. Ele fala: tem na porta uma mulher com um vestido muito fino. Diz que quer conhecer as belezas do palácio. Como ela se chama? Pergunta o sultão. Ela diz que se chama a verdade. A verdade aqui? Não, de jeito nenhum. Manda ela embora, tá louco. Imagina a verdade caminhando aqui pelos corredores do palácio. Você tá louco falando a verdade na cara de cada um? Não, hipótese alguma, mande-a embora. O soldado vai até a porta do palácio, abre a porta e diz: você não pode entrar. Então ela vai para casa e coloca uma armadura. Ferro nos cotovelos, nos ombros, nos joelhos, no peito. Um escudo, uma espada e por fim um elmo de ferro. E vai até o palácio, andando muito devagar com o peso que tudo aquilo carrega. Bate na porta com força, blam, blam, blam. E vem então o soldado, abre a porta. Quem sois? Eu vim conhecer as belezas do palácio. Mas eu preciso falar com o sultão. A quem eu devo anunciar? Diga a ele que eu me chamo a acusação. E fecha as portas. Vai até o sultão e... Sultão, e na porta uma mulher vestida de ferro, com uma armadura muito, muito pesada. Até uma espada ela está carregando. E quer conhecer as belezas do palácio. Como ela se chama? Ela diz que se chama a acusação. A acusação aqui? De jeito nenhum. Mande essa mulher embora. Imagina ela andando pelos corredores do palácio acusando a cada um de nós. E assim, a mulher vai embora.
E ao longo do caminho, indo para sua casa pela estrada, ela vai se desfazendo de todo aquele peso. Tira primeiro o elmo, tira a armadura dos ombros, dos cotovelos, dos joelhos, dos pés. Seus pés descalços tocam a terra. E por último ela pega a espada e crava na beira da estrada. Vai para sua casa, enche uma banheira de água, coloca ali óleo de nardo e pétalas de rosa, se banha, se perfuma. Quando sai, solta os seus cabelos que lhe caem até a cintura. E então, coloca um vestido bonito, um anel, um colar que havia sido dado por sua avó. E vai até o palácio do sultão Harun al-Rashid. Chegando ao palácio, bate na porta. Quando o soldado abre, ele fica deslumbrado com a beleza daquela mulher. Ele diz: quem sois? Eu vim para conhecer as belezas do palácio. Fala com o sultão. E então ele pergunta: a quem devo anunciar? Diga para ele que eu me chamo a Parábola. E então o soldado vai, embevecido com aquilo que havia visto, com tanta beleza. Chega até o sultão e diz: sultão, há aí na porta uma mulher belíssima que quer conhecer as belezas do palácio. Como ela se chama? Pergunta o sultão. Diz ela que se chama a Parábola. A Parábola está aí fora. Mande-a entrar, porque você deixou esperando. Então as portas do palácio se abrem. E quando se abrem, ela pode entrar e conhecer tudo que existe lá dentro. Dizem que quando ela foi embora de Bagdá, ela olhou uma vez mais para o teto do palácio e seguiu seu caminho. E foi então que os homens de Bagdá aprenderam naquele tempo que foi assim que a verdade entrou no coração dos homens, não através de uma acusação, mas através de uma parábola. E é sobre parábolas que a gente vai falar essa semana. Então, como eu disse, cada um dos dias eu vou trazer um pouco da história de Jesus, das parábolas e daquilo que ele contou. E vou narrar isso da forma que eu gosto, na forma de uma história. Mas, como eu disse antes, para entender um pouco o que acontece naquilo que houve há 2000 anos atrás, é preciso voltar no tempo para entender um pouco da história do povo judeu. A história do povo judeu, depois de Adão e Eva, depois de Noé, eu vou começar com um homem chamado Taré. Taré tinha 3 filhos: Abrão, Nacor e Harã. E ele havia escutado o seu avô contar na beira da fogueira tantas e tantas vezes a história do seu próprio povo. Contava aquelas histórias vindo gerações e gerações para trás, até chegar nele mesmo. E fazia muita questão que os seus filhos conhecessem essa história, a história dos seus antepassados. Essa família sofreu bastante. Ela foi para uma terra chamada Canaã, depois que o irmão mais novo morreu nos braços
do seu pai, Taré. O irmão mais novo, Arã. E esse pai, por ter tanta preocupação com, com o seu povo, com a sua descendência, estava preocupado, porque ele não tinha filhos. O seu filho mais novo, né? O seu filho mais velho, que era Abrão, não tinha uma esposa. Mas ele se casa com uma mulher chamada Sarai. E Taré morre. E Abrão então escuta Deus dizer a ele, certa vez: tu consegue contar as estrelas do céu? Pois então, tantas serão as estrelas do céu quanto os teus descendentes na terra. Tu consegues, outra vez me perguntou, contar a quantidade de grão de poeira na terra? Pois então, a quantidade de grãos de poeira que existe num punhado de terra será também a quantidade dos teus descendentes sobre a terra. Mas Abraão ficava, pois é, porque ele já estava perto dos 90 anos e não tinha filhos. Não, tá bom, você está falando, eu acredito, né? Mas eu não acreditava muito. Abraão, então, a esposa dele, Sarai, vendo que ela não podia lhe dar um filho, oferece a ele a sua serva. E a sua serva lhe dá um filho. E aqui tem uma parte interessante dessa história. Sua serva lhe dá um filho que se chama Ismael. Daí vem uma divisão desse povo. Os filhos de Ismael e os filhos de Sarai. Ambos com o mesmo pai, Abrão. Mas passa o tempo e Deus diz a ele: olha, tu vais ter um filho. Ele diz: mas eu estou com 100 anos. Sarai está com 90 anos. Ele diz: não, tu vais ter um filho. Tu vais ter um filho e a tua semente se espalhará por toda a terra. E doravante não te chamarás mais Abrão. Teu nome vai ser Abraão, que quer dizer pai de muitos, em hebraico. E a tua mulher não se chamará mais Sarai, se chamará Sara, que quer dizer princesa. E realmente eles tiveram um filho, chamado Isaac. Bom, Abraão viveu mais um tempão. Estava fazendo hora extra na terra, porque ele viu o filho Isaac ficar velho, e a preocupação dele era que Isaac não arranjava nenhuma esposa para se casar. E como ele teria descendentes? A sua esposa já tinha partido, e ele estava sozinho na terra. E a sua única preocupação era essa. Então ele chama um seu servo muito fiel e diz: olha, vai até a minha terra, a terra dos meus antepassados, vai lá e arranja uma mulher para Isaac. E o antepassado pergunta: tá, mas eu levo o Isaac junto comigo? Porque vai que a mulher não queira vir, né? Ele: não, Isaac fica aqui, você vai lá e traz ela. Tá bom. Ele carregou então os seus vários camelos com muitos tesouros, muitos presentes, e foi então até a terra de Taré, que era a terra do pai de Abraão. Chegando lá, ele chegou perto de um poço e tinham várias mulheres carregando a água na cabeça. E aí ele diz, ele pensa consigo mesmo: Senhor, me ajude a escolher a mulher correta. Quando ele chega, ele diz: aquela que me oferecer a água é a mulher certa. E quando ele chegou, uma mulher lhe oferece água, a única de todas elas. Viu o forasteiro com sede e oferece. O nome dessa mulher é Rebeca.
E ele então lhe enche de ouro e de joias. E ela conta tudo ao seu irmão Labão. Depois eu vou voltar nesse Labão. E eles chamam esse servo de Abraão para jantar. E no jantar ele diz, olha, eu trabalho com um homem chamado Abraão. E ele tem um filho chamado Isaac, que vai herdar toda a fortuna de Abraão. E ele quer uma esposa. E eu vi que tu és bela e tu és generosa. A mulher certa para casar com ele. Você aceita? Ela aceita. Então ele deu um dote a Labão, o seu irmão, e foram para Canaã de volta. Chegando lá em Canaã, quando ela chegou, ela bateu os olhos em Isaac e se encantou por ele. E se apaixonaram. Isaac e Rebeca então viveram felizes, muito felizes. E tiveram 2 filhos. Quando ela estava grávida, ela dizia, nossa, parece que tem uma luta dentro de mim, uma guerra se trava aqui nas minhas entranhas. Porque eram gêmeos. E eles brigavam já dentro da barriga dela. Quando nasceu o primeiro filho, o segundo nasceu agarrado no calcanhar. Nasceu o primeiro, gêmeos, né? Então nasce o primeiro e o segundo vem logo em seguida agarrado no calcanhar do outro. Em hebraico, calcanhar quer dizer Jacó. O primeiro que nasce é Esaú. Esaú e Jacó. 2 irmãos. Mas Esaú nasce primeiro. Mas tudo que Jacó queria era ter a primogenitura. Era o seu sonho. Mudar a ordem das coisas. Essa história é carregada de símbolos. Né? Tanto que uma vez Esaú chega. Esaú gostava de caçar, gostava de estar no meio do mato. Ele era todo peludo, coberto de pelos cor de ferrugem. E já Jacó já era mais chegado à mãe e gostava dos serviços domésticos. O pai, Abraão, gostava mais do filho mais velho, de Esaú. A mãe gostava mais do filho mais novo, Jacó. Uma vez Esaú chegou de uma caçada, com fome, o irmão estava com um prato de lentilhas na mão, ele disse, me dá de comida. Ele disse, eu te dou a comida, mas tu me dá a primogenitura. Esaú pensou, bom, até o nosso pai morrer, tanto faz, tá, eu te dou, me dá esse prato de lentilha. E comeu. Mas o pai já estava cego, Abraão. Já tinha passado muito tempo. E Abraão chama Esaú e diz, meu filho, vai até os campos, caça uma carne, cozinha, como eu gosto do cozido de carne, faz para mim, e eu vou te dar a bênção depois que eu comer. A bênção é, vou te passar essa bênção, vou te passar algo sagrado, porque a minha hora está chegando. Rebeca escuta isso, então aí Esaú pega o arco, a flecha, etc e tal, e vai para o campo. Vai para o campo caçar e a Rebeca escuta aquilo e chama o filho Jacó, vem cá. Eu preparei esse cozido aqui, vai lá, oferece para o teu pai e pede a bênção dele. Mas ele vai saber que não sou eu. Porque o meu irmão é coberto de pelos. Não importa, te cobre. E mandou ele botar uma pele de ovelha nos braços. Mas ele vai sentir pelo cheiro. Eu já preparei tudo, Rebeca já tinha preparado tudo. Coloca uma camisa do teu irmão. Ele colocou a camisa do teu irmão, foi lá e ofereceu ao pai a comida. O pai, mas ele estava cego, mas o ouvido estava funcionando muito bem. Mas tu tens a voz de Jacó? Ele disse, não, mas sou eu mesmo. Chega aqui, ele cheirou. Não, mas é o cheiro de Esaú. Tocou, tu és peludo igual a Esaú. Tu és Esaú. E então ele deu a bênção ao filho mais novo. Uma bênção ao filho mais novo. Bom, quando o irmão chegou, foi falar com o pai disse, eu já dei a bênção. Não, mas ele não importa, me dá a bênção também. Disse, agora eu não posso voltar. Não posso fazer mais nada, eu já dei a bênção para o teu irmão. Esaú ficou tão revoltado que disse, quando meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. A mãe, a Rebeca, escutou isso, chamou Jacó e disse, meu filho, vai-te embora daqui que teu irmão vai te matar.
vai lá para as terras do meu irmão, Labão. Vai para lá. Ele atravessa o rio, e aí esse rio tem algo muito interessante, porque Hebron, aqueles que vieram do outro lado do rio. Ele vai para o outro lado do rio, lá para as terras de Labão, e fica lá. Lá. Esse Labão era muito interessante, muito perspicaz. Ele, eu acho um homem muito negociador. Tanto que ele disse para ele, olha só, quando ele chega e diz, eu sou filho de Rebeca, ela que me mandou aqui. E tudo bem, você vai trabalhar para mim. Você vai trabalhar durante 7 anos. E durante 7 anos, se tu trabalhar para mim 7 anos, eu te dou a mão da minha filha mais nova. Está bom. Ele trabalhou durante 7 anos. Quando passou o tempo, o velho Labão botou um véu na filha, que se casava naquele tempo desse jeito, e mandou para ele a filha mais velha. E ele se deitou com a filha mais velha, e no outro dia, quando ele acordou, ele viu que estava diante da filha mais velha, e disse, mas tu me enganou. Ele disse, não, mas tem que casar a filha mais velha antes, né? Mas vamos fazer o seguinte, se tu me trabalhar mais 7 anos para mim, eu te dou a mão da outra filha, mais nova. E ele assim o fez. Eram 2 irmãs, Raquel e Lia. Raquel não tinha filhos. Bom, lembra que eu falei lá que Abraão teve um filho com a serva que a sua esposa ofereceu para ele? Que Sara ofereceu para ele, era uma serva de Sara. Essa serva teve um filho. A gente diz que... E aí, depois ela teve Isaac. Então, Isaac representa o povo judeu e o filho de Sara, o filho da serva, representa o povo árabe. Então, para a gente ter uma ideia de quanto tempo essa luta, essa divergência existe. A história que eu estou contando aqui, muitas vezes o nome das cidades se confundem com o nome dos personagens. É uma história cheia de muitos símbolos. Mas vamos voltar lá naquele tempo. Jacó então se casa com as 2 mulheres, tem filhos com elas. E ele está para voltar, ele já está velho, ele quer voltar para ver o irmão, ver se aquela raiva do irmão já passou, se o irmão o perdoou, se ele pode recebê-lo. Então ele atravessa o rio, para o outro lado de cá. Por isso, como eu disse, são irmãos, é um nome que vem, aqueles que vêm do outro lado do rio, Hebron. Ele atravessa o rio, dorme ali, porque no outro dia de manhã ele vai ver o irmão. Mas naquela noite acontece algo muito interessante. Porque ele está preocupado. Será que ele vai me perdoar? Será que não vai me perdoar? Será que vai ficar tudo bem? Bom, o fato é que durante a madrugada algo lhe ataca. Um ser lhe ataca. Eles começam a se degladiar e ele percebe que é um ser que não é desse mundo. Mas eles brigam durante a noite inteira e de manhã, quando está quase amanhecendo o céu, aquele ser está segurando ele pela perna e ele diz assim, me deixa embora. Jacó, me deixa embora. E Jacó então percebe que aquele era um anjo do Senhor. Ele diz, tá, eu deixo, mas se você me der a tua bênção. E então o anjo diz, tu lutaste contra Deus e contra os homens. A partir de agora, teu nome será Israel. E Jacó, então, entendem como o nome das pessoas se junta com... A partir de agora, teu nome será Israel. E Jacó passa a ser conhecido como Israel. No outro dia de manhã ele vai e encontra o irmão. E eles ficam bem. O irmão o perdoa e eles ficam muito bem. E aí ele teve 12 filhos. E por isso que é importante eu contar essa história antes de começar a contar a história de Jesus, porque mais tarde lá as histórias de Jesus se entrelaçam com essa história, como toda a história do povo judeu.
Esses 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. E é por isso que mais lá adiante, quando Jesus escolhe 12 apóstolos, é para isso, para representar cada um deles, uma das 12 tribos. Um desses 12 filhos de Jacó. Mas Raquel, eu lembro que eu contei que ele casou com tinha duas mulheres, né? Como era normal naquele tempo, não era um costume comum. Raquel não lhe dava filhos. E vieram esse monte de irmãos. Até que Raquel deu um filho, chamado José. E José era mal visto pelos irmãos, porque o pai tinha uma certa predileção pelo filho de Raquel. Tanto que lhe deu uma túnica muito bonita, mesmo ele sendo novinho, toda bordada. E os irmãos ficaram com muito ciúme. E esse menino tinha visões, tanto que ele disse para os irmãos: eu tive um sonho. Eu sonhei que vocês todos estavam ajoelhados diante de mim. Para quê, né? Piorou, né? Eu tive um outro sonho. Eu sonhei com as estrelas no céu, também me faziam uma reverência. E eram muitas. Bom, os irmãos queriam se livrar do menino. O que eles fizeram? Eles pegaram o sangue de um animal, pegaram aquela túnica, espargiram no sangue e venderam para o menino, me venderam o menino como escravo, para uma caravana que ia para o Egito. O menino foi para o Egito e foi parar nas casas de um senhor que era muito bom para ele, gostava muito dele. E José era um menino bonito. Cresceu, virou um homem, e a mulher do seu senhor se encanta por ele. E ela o aborda, mas ele diz: não, eu sou fiel ao meu senhor. E ela então inverte a situação. Ela diz: olha, ele me assediou. Ele tentou algo. E aí o homem prende o José. José vai preso, fica preso e na cela que ele está, tem outros dois cidadãos que estão presos. Um era copeiro do faraó e o outro era o padeiro do faraó. Os dois estavam presos. Iam cozinhar mal, né? Também acusados de uma traição. Mas eles tiveram um sonho certa noite. Os dois sonharam e comentavam um sonho pela manhã. E o copeiro diz: eu tive um sonho estranho, sonhei que eu pegava o cacho de uva, esmagava e elas caíam direto na minha boca. E depois de cair na minha boca, caíam em 3 taças que eu oferecia para o faraó. E o outro disse: eu também tive um sonho. Sonhei que eu estava com 3 cestos cheios de pão, cheios de guloseimas. O cesto lá de cima estava cheio de doces e coisas maravilhosas, mas vinham os pássaros e comiam tudo. E José disse: tu, falou para o copeiro, daqui a 3 dias será provada a tua inocência. E o faraó vai te chamar de novo para trabalhar com ele. E o outro, e eu, tudo daqui a 3 dias será condenado à morte. E assim aconteceu. O copeiro voltou a trabalhar para o faraó. E certa vez o faraó teve um sonho. Teve um sonho e comentou com as pessoas: tive um sonho estranho, sonhei que 7 vacas muito gordas pastavam na beira do Nilo. E de repente apareceram vacas muito magras e secas que comeram essas vacas gordas. E depois me acordei, voltei a dormir e tive um outro sonho. Sonhei que existiam 7 espigas de milho muito fartas, muito grandes. E essas espigas secaram depois que apareceram 7 outras espigas. E nenhum dos sábios do faraó conseguiu decifrar esse sonho. E o copeiro lembrou: tive um cara lá na prisão quando eu estava preso que interpretou muito bem o sonho. Chama ele, chamou ele. Contaram o sonho, ele disse: os 2 sonhos são a mesma coisa. O Egito passará por 7 anos de muita fartura. E daqui a 7 anos haverá muita seca, muita fome, muita dor. É bom que se resguarde, que se acumule durante 7 anos, para que daqui a 7 anos ninguém passe fome. O faraó achou aquilo impressionante.
e contratou ele para ser o seu governador e tomar conta daquilo. Para que se acumulasse, para que se guardasse os grãos, para que quando chegasse a época da fome, ninguém passasse fome. E assim ele fez com tanta maestria que quando chegou a época da fome, todo mundo ficou muito bem. Mas lá na terra dos seus irmãos, então ele virou um governador do faraó. Poxa. Mas na terra dos seus irmãos a coisa estava feia, porque lá a fome chegou e ninguém sabia do sonho. E o seu pai, então, Jacó, fala para os irmãos, vocês vão até o Egito e tentem comprar farinha, que nós não temos mais. E os irmãos vão até o Egito. Chegando lá, se ajoelham todos diante do governador, exatamente como o menino tinha sonhado quando ele era pequeno. Todos se ajoelham na frente dele. E o que vocês querem? Nós queremos comprar trigo. Mentira, vocês são ladrões, vocês são espiões, vieram para o Egito espionar e nos roubar. Não, manda prender todos. Não, mas não é isso, não é, se explicaram, olha, nós somos filhos de Jacó, nós só viemos comprar trigo. E ele disse assim, eu só acredito se vocês me trouxerem o seu outro irmão, que não veio. Tiago está assistindo? Benjamim. Era outro filho, Raquel teve outro filho daí, além dele. Tinha os filhos de Lia e os filhos de Raquel. Era ele e Benjamim. Então vocês me tragam seu outro irmão, que não veio. Benjamim não veio, era muito pequeno. Ele disse, tá bom. Ficaram lá alguns presos, foram lá pegar Benjamim, não precisamos levar ele para lá, que o governador do faraó quer que ele esteja ali, que a gente leve ele para lá. Bom, Judá, que era um dos irmãos, né? Já ouviram falar da tribo de Judá, né? Como eu disse, essas histórias se entrelaçam os nomes com os lugares. Judá disse, não, pode deixar que eu protejo ele. Levaram para lá, quando chegaram, muito bem. Então podem comprar o que vocês querem. E eles então pagaram pelo trigo, encheram as suas sacas de trigo, colocaram nas costas. Mas o faraó disse para um servo, olha, coloca uma taça de prata minha dentro do saco que Benjamim vai levar. Colocaram, escondido, fecharam as sacas e cada um ficou com a sua ilha. E quando eles atravessaram a cidade, estavam nos portões da cidade, andaram mais alguns quilômetros, veio a guarda e diz, vocês estão roubando. Não roubamos nada. Pode nos revistar. Revistaram, acharam coisa de prata dentro da saca de Benjamim. E aí eles, não, então nós temos que condená-lo. Daí Judá disse, não, mate a mim no seu lugar, ele é muito novo. E José então finalmente reconhece que os irmãos deixaram de se odiar e passaram a se amar ao ponto de se colocar em holocausto, se oferecer em sacrifício no lugar do irmão, da outra mãe, da outra mulher do seu pai, que era o caso de Benjamim. E ele então, rejubilai-vos, meus irmãos, sou eu, José. E aí eles o reconheceram, nossa, José, agora que vocês aprenderam a amar e a se sacrificar pelo outro, eu estou feliz agora. Agora está tudo bem. Podem esquecer o passado, não importa que vocês tenham me vendido, não importa. Porque se vocês não tivessem feito isso, eu não estaria no lugar que eu estou hoje. Está tudo bem. Ok. Ficaram todos felizes, chamaram Jacó, o pai, o patriarca, vieram todos para o Egito e foram ali ficando. Todos ficaram no Egito durante muito tempo. Ficaram muito, muito ricos, todos filhos, irmãos do governador, mas o tempo passou. O tempo passou. E esse povo ficou lá escravizado durante 400 anos. Porque José morreu. O faraó que gostava de José morreu. Entrou outro faraó em seu lugar. Mas o povo que ali foi, porque imagina, aqueles 12 irmãos tinham filhos, tinham esposas.
tinham netos, e quando foram todos morar no Egito, foi muita gente. Foi muita gente. E foram todos para lá e ficaram lá. Todo o povo, filho de Israel. Né? Israel, que era o seu bisavô, no caso. Essa história conta um pouco da história do povo judeu. A partir daí eles vão ficar escravizados, 400 anos vão se passar, e aí eu não sei se eu vou terminar essa história amanhã daí, porque eu acho que eu já me estendi demais. Então amanhã eu vou contar o que houve com esse povo no Egito, como é que eles saíram de lá. E aqui o celular eu estou usando sem relógio. Deixa eu só ver que horas são aqui. Já deu. Aí amanhã eu continuo. Essa parte é mais curta e a gente já começa a contar um pouco das histórias de Jesus. Para quem está entrando agora, como eu disse, a gente vai ficar aqui todos os dias. Contar, hoje se estendeu demais, não é essa a intenção, né? Não é uma palestra, que é a história, resumir 4.000 anos de história em 45 minutos. Mas é preciso que se entenda as nuances desse povo para entender o que acontece na época em que Jesus está vivendo e alguns dos seus movimentos durante aqueles anos que ele esteve na Terra, né? Então quem está chegando agora, serão 7 dias que culminarão com a Sexta-feira Santa, e aí no domingo a gente vai contar histórias com referência a cada um dos dias daquela semana, da semana que vem. E aí no sábado e no domingo, agora antes de entrar a semana da Páscoa, a Semana Santa, eu vou contar a trajetória de Jesus durante os 3 anos até chegar em cada um dos dias da semana que vem. Então hoje foi uma introdução à história do povo judeu, foi mais uma história, né, do povo judeu, do que quem entrou para escutar histórias de Jesus, mas é preciso entender todas essas coisas entrelaçadas, né? Então é isso, obrigado por todo o carinho, tem vários corações aparecendo aqui na tela, né? E amanhã a gente se vê, tá bom? Um grande abraço. Obrigado.